a comparação, ela é o início da frustração. Se você se comparar, sempre vai ter uma pessoa mais bonita que você, mais inteligente, com um corpo mais bonito, né, com um abdômen mais bonito, uma mama mais bonita. Agora, como que a gente vai ter paz? Tendo contentamento. Oi, gente! Sejam todos bem-vindos ao LikeCast. Hoje nós vamos falar de algo muito impactante para o nosso dia a dia. Olha bem essa imagem desse antes e depois. Imaginou ter o poder nas mãos de transformar vidas assim? Eu trouxe aqui comigo o Dr. Diego Rovares, que fez essa transformação acontecer. Seja bem-vindo, doutor! Muito obrigado, Jéssica. Estamos aqui felizes mais uma vez, né? Vamos conversar bastante hoje. E você sabe que todas as vezes que você vem até aqui, a gente fala de algo muito especial, que é aquilo que a imagem tem o poder de mudar por dentro, né? O impacto que isso causa no íntimo das pessoas. Eu selecionei esse caso aí junto com o doutor para começar o podcast, porque realmente a gente já falou algumas vezes aqui de como a cirurgia plástica é associada a algo fútil até em alguns casos, né, doutor? E muito pelo contrário, histórias assim mostram que a mudança é necessária e faz bem para a pessoa. Com certeza. Eu sempre falo, quando a paciente está bem, assim, da parte interna, da parte da mente, da alma, a cirurgia plástica, ela vem complementar, né? Ela vem melhorar a autoestima. Mas você tem que estar bem no interior também, né? Você tem que estar bem nos relacionamentos, na família. Então, a cirurgia plástica é aquela cerejinha do bolo, né? Que ela vem complementar algo que você já está bem, né? Então, essa paciente em específico, né, era uma paciente que ela estava 12 anos esperando essa cirurgia, era uma paciente que ela não tinha muita condição financeira, que ela foi juntando o dinheiro, né? Inclusive, ela perdeu o esposo faz 4 meses, né? E ela chegou lá no meu consultório bem triste, porque era um caso difícil. Alguns cirurgiões já não queriam fazer a cirurgia, porque tinha risco, né? Já era uma senhora. Tinha alguns problemas de saúde, mais problemas estáveis, né? E eu entendi a queixa dela, né? Do filho também que foi junto, isso foi muito importante, o apoio do filho para ela, né? Ele viu essa importância que a cirurgia plástica ia ter, o impacto que ia ter na vida dela. Então, a gente conversou muito, eu me identifiquei com ela, uma pessoa assim de Deus, temente, estava com coragem para fazer cirurgia, estava otimista. E, por incrível que pareça, tiramos 10,5 quilos dessa paciente. 4 da tarde ela pediu para a enfermagem andar, né? Muitos pacientes mais jovens não fazem isso, né? As enfermeiras do hospital ficaram surpresas, mas acho que ela tinha trabalhado muito a mente, ela estava muito focada, queria muito isso, né? Para vocês terem ideia, quando ela levantava, ela tinha que jogar a barriga para um lado para poder sair da cama, né? Pensa. Imagina. Então, ali embaixo também assava, né? É uma cirurgia que tem um cunho estético? Tem, mas também tem um cunho reparador. Eu acho que a cirurgia plástica, dessa forma, ela é muito gratificante. Nesse dia, eu saí do hospital e falei assim, que bom que eu me formei em medicina, que eu pude fazer isso, que eu pude ajudar essa pessoa, né? Então, foi muito legal. E quando a gente fala desse tipo de cirurgia, a cirurgia reparadora, ela realmente é mais desafiadora, não só nesse caso, né? A gente teve a oportunidade de falar de casos de queimados, por exemplo. Elas são cirurgias mais difíceis, doutor? Por quê? São cirurgias mais difíceis porque não tem algo pronto. Existe uma técnica, né, e às vezes você tem que usar diversas técnicas para resolver aquele problema. Você tem que adaptar essa técnica para aquela situação, né? Então, tem que contar um pouco com a tua criatividade, com a tua habilidade cirúrgica e com o teu planejamento. Eu falo, o planejamento é fundamental em cada cirurgia. Às vezes o ato cirúrgico em si não é difícil, mas eu falo, queimar a pestana, pensar bastante, queimar ali os neurônios para o planejamento é fundamental. E aí a gente fala desses casos que são extremamente complexos e eu vou colocar aqui os casos que são estéticos, que a queixa vem principalmente da estética, mas que o impacto emocional continua sendo grande. No teu dia a dia, você percebe realmente esse impacto na paciente?
eu percebo muito, assim, eu acho que, por exemplo, uma menina que ela tá no início ali da vida, né, com 18 anos, e ela tem uma mama muito pequena, por exemplo, que ela se constrange, não quer botar um biquíni, quando você coloca uma prótese, melhora muito a autoestima dela, né? Por exemplo, uma paciente que foi mãe, que teve muita estria, ficou com uma diástase e não consegue usar um biquíni, quando a gente consegue corrigir isso também, melhora muito a autoestima. Agora, uma coisa que eu estou percebendo que não é legal é essa busca desenfreada pelo corpo perfeito, pela estética só. Por quê? Você pode ter o corpo perfeito e você não ser feliz. Você pode ter o corpo dos sonhos e não estar satisfeita, né? Porque a gente tem que buscar, além disso, o alimento para a alma também, o alimento para o espírito. A gente é corpo, alma e espírito. Se a gente focar só no corpo, a alma e o espírito vão ficar vazios. Então não adianta, você não vai ser feliz buscando só um corpo perfeito, né? Senão toda pessoa linda seria feliz, né? E não é isso que acontece, né? Você já chegou a recusar a paciente porque viu que era uma queixa que deveria ter o apoio, de repente, de um psicólogo em vez de ter a transformação feita pelo cirurgião plástico? Isso é muito comum, gente. O que está acontecendo? Hoje, 90% das pacientes que procuram a gente estão tomando alguma medicação para ansiedade ou para depressão. Então, eu foco muito nessa parte mental. Como é que está o relacionamento com o esposo? Como é que ela está no trabalho? Como é que ela está no relacionamento com os filhos? Né? E como é que está isso? Né? Isso precisa estar estável para ela submeter à cirurgia. Ela tem que ter uma rede de apoio para cuidar dela no pós-operatório. Então, muitas vezes eu recuso. Eu mando a paciente, às vezes, para o psicólogo, para o psiquiatra, para tratar primeiro essa parte e depois ela realizar a cirurgia quando ela estiver bem, né, psicologicamente. Porque senão, por melhor que fique a cirurgia, ela não vai ficar satisfeita, né? Então isso é muito, muito importante. Por isso que a gente tenta sempre ver a paciente como um todo, né? Agora, aquele cirurgião que ele coloca o dinheiro em primeiro lugar, começa a operar toda a paciente que chega até ele, ele vai ter problema. Vai ter problema. Por quê? Se você não vê esse lado psicológico, por melhor que esteja sua cirurgia, ela não vai ficar feliz, não vai ficar satisfeita, que o problema é outro. O problema não é da tua cirurgia. Às vezes o problema é uma expectativa muito alta, é uma expectativa fora da realidade, é um dismorfismo corporal, que ela se enxerga de uma forma diferente do que ela realmente é. Então a gente tem que focar nisso. E aí a gente está falando dessa parte em relação a como a paciente se enxerga, mas também tem uma cobrança de fora para ela, que é essa questão da imposição social. Aí a gente diz assim, é o paciente que mudou, ou o mundo mudou ao redor do paciente e está colocando mais pressão. Você acha que hoje a gente está mais influenciável, justamente por causa das redes sociais? É tão bonito se ver com filtro, doutor, e aqui fica o meu depoimento pessoal, né? Para você que está acompanhando o filtro do Instagram. Deixa a gente tão mais bonito, doutor. Exatamente. Eu acho que antigamente não tinha Instagram, a gente não tinha tanta informação. O que acontece? Hoje, você entra ali e você vê uma foto, às vezes a pessoa vai tirar aquela foto, ela puxa a barriga um pouquinho para dentro, ela faz uma pose diferente para ela ficar melhor, aquele ângulo melhor, né? Então, às vezes quando ela vai sentar, ela tenta não mostrar as dobrinhas da barriga, ela esconde isso, né? Então, porque ela sabe que às vezes ela vai ser alvo de comentários, né? Então é muito mais fácil a gente se comparar, né? Hoje você abre o Instagram e às vezes você começa a se comparar, né? E o que eu vejo hoje, assim? Eu acho que antigamente as pessoas eram mais de verdade, sabe? Né? E hoje, para você mostrar algo para as pessoas, às vezes vem não é que seja uma mentira, mas tem uma maquiagem, na verdade, sabe? A verdade melhorada. Isso, exatamente. Então, muitas vezes eu já operei pacientes conhecidas, assim, que elas dão uma entrevista e falam que nunca fizeram nada.
né? Inclusive circulou um meme aí recentemente de por que eu não divulgo todos os meus resultados? Porque essa aqui, o resultado foi só do jejum intermitente. Do nutricionista, do personal trainer, né? Então, isso é um desserviço, porque às vezes aquela outra menina que acompanha ela fala, como que eu não consigo atingir esse corpo, né? Então, eu acho legal a paciente que fala que fez cirurgia, que é de verdade, fala, olha, realmente eu precisei fazer um fechamento de diástase, eu precisei levantar a minha mama, porque até estimula outras pessoas, né? Existe essa modelagem, né? Ela se inspira na outra pessoa. Então, eu acho que as pessoas precisam ser mais de verdade, assim. Não podem passar uma coisa que não é real. Verdade. Né? Agora, a comparação, ela é o início da frustração. Se você se comparar, sempre vai ter uma pessoa mais bonita que você, mais inteligente, com um corpo mais bonito, né? Com um abdômen mais bonito, uma mama mais bonita. Agora, como que a gente vai ter paz? Tendo contentamento. Sabendo que Deus me criou para um propósito e criou você, Jéssica, para outro propósito. Nós temos propósitos diferentes. Mas eu queria falar como a Jéssica fala. Não, esse é o dom da Jéssica. Né? O meu dom é operar pacientes. Imagina se você for operar paciente. Né? Acho que o resultado não vai ser igual ao dele, não. Ou eu for entrevistar. Eu não tenho essa desenvoltura que você tem. Então, cada um tem um propósito de vida, tem um dom. Deus, ele nos fez perfeito daquela forma ali. Né? Então, não adianta a gente querer ser igual a outra pessoa. Né? Exatamente. Eu tenho uma genética diferente que a tua. Né? Eu tenho um propósito de vida diferente que o teu. Né? Então, a comparação vai te tirar a paz. Né? Ela vai te tirar a felicidade, vai te tirar a alegria e vai te frustrar. Então, se você quer fazer cirurgia plástica para ficar parecida com uma artista ou com uma amiga, grande chance de você se frustrar. Eu sempre falo, você consegue usar o sapato da tua amiga? Não consegue. Né? Você consegue usar, às vezes, a blusinha dela? Se vocês são diferentes, de forma anatômica diferente, você também não consegue. Então, cada resultado é único e para cada paciente a gente tem um resultado diferente. E, em geral, a comparação é sempre existe o palco e o bastidor, né? É sempre pelo palco. O que aquela pessoa fez de trabalho para chegar naquele resultado, a gente não vê. E aí, logicamente, você vai achar que o dela foi mais fácil. Para ela é tão fácil, não é verdade? Então, a gente tem que olhar para o todo. Exatamente. Não dá para olhar só para o resultado final. Doutor, e aí, se o paciente mudou, a cirurgia plástica também tem que mudar e acompanhar essa evolução. Hoje a gente fala muito mais da inserção da tecnologia. A gente não solta o celular no dia a dia, mas no centro cirúrgico a tecnologia também não para, né, de chegar. O que tem mudado que você acredita que fez toda a diferença para esses resultados que a gente acompanha? Para quem não acompanha o Dr. Diego aí nas redes sociais, pode procurar Dr. Diego Rovares para encontrar lá vários antes e depois que realmente são muito legais, né, doutor? Muito inspiradores. Exatamente. Então, assim, eu acho que o cirurgião que ele não se adaptar à nova forma da medicina, as tecnologias, ele acaba ficando obsoleto, né? Quando que eu vou me aposentar? Quando eu não conseguir acompanhar isso. Eu sempre falo para minha equipe, quando eu não conseguir acompanhar tecnicamente, fisicamente, eu tenho que me aposentar. Mas eu tenho essa busca sempre pelo melhor para o meu paciente. Então, a dermatologia, a tecnologia, ela veio primeiro. A cirurgia plástica, ela ficou uns anos estagnadas, né? As tecnologias. E aí, surgiu o Vaser, que foi um grande avanço. Para mim, acho o maior avanço aí na área da lipoaspiração, né? Em 2019, a gente trouxe essa tecnologia junto com o Dr. Dalto. E o Vaser, para vocês terem ideia, antes a cânula que a gente usava era uma cânula mais grossa que ela quebrava a gordura. Hoje a gente usa um Vaser, que é uma lipo ultrassônica, que derrete essa gordurinha. Menos traumático, retrai um pouquinho mais a pele, sangra menos. Principalmente para paciente que já fez lipo, que fica bem dura aquela região, isso é um avanço muito grande. A gente consegue dar um contorno corporal mais homogêneo. Aí depois veio o Body Tight, né, que é uma radiofrequência invasiva, Renuvium, que é uma lipoaspiração com plasma, né, para retração da pele. E aí a última tecnologia que surgiu, que é o Ergoplasma, que eu tenho gostado muito, principalmente em retrações de braço, né, que antes a gente não fazia lipoaspiração de braço porque sobrava pele.
E hoje a gente consegue indicar vários casos, uma lipoaspiração, porque surgiram outras tecnologias para retrair essa pele. Então, argoplasma, tanto no braço quanto nas costas. Agora estou com um trabalho também do argoplasma para flacidez de glúteo, que eu tenho gostado bastante. E você vê que é algo que vários cirurgiões estão buscando, porque dia 7 de dezembro do ano passado, a gente foi para Curitiba falar de tecnologia. Né? Era um congresso assim, antes inimaginável, sabe? Porque o pessoal geralmente que tem um pouco mais de idade, eles eram contra a tecnologia até um tempo atrás. E os mais jovens, não. Devido aos resultados que começou a ser mostrado na rede social, esse é o lado bom da rede social, assim, como você agora pode postar os teus casos, né? Alguns cirurgiões começam a ver os seus resultados e te chamam para falar em congresso. Então, achei muito legal esse congresso de tecnologias que teve em Curitiba, pela troca de experiências e a tecnologia veio para ficar. Né? A gente consegue hoje resultados muito melhores, né, com a tecnologia do que antes. Resultados que não eram inimagináveis, de braço, de costas, sem corte, que era obrigatório fazer um corte. Né? Hoje a gente consegue com 2 pequenos furinhos da lipo, né? Eu vou ter que fazer uma pergunta que é um adendo agora, doutor. Porque, em geral, não são todas as profissões, e aí falando como jornalista, colegas jornalistas, eu vou abrir aqui, que dividem informações assim, né? A gente quer fazer um segredo, quer guardar como diferencial. Por que dividir esse conhecimento faz tanto sentido e a gente percebe isso na cirurgia plástica? Pelo menos da tua parte, aqui em Cascavel, inclusive operando até com outros cirurgiões em parceria em alguns casos. Por que isso faz sentido? Por que não dá para guardar numa malinha só para você, na tua opinião? Não, eu acho que a gente tem que ser generoso, assim. A região aqui é muito rica, assim. É uma região que tem muitos pacientes, né? Você não consegue atender todo mundo. Eu acho que se a cirurgia plástica de Cascavel, do Paraná, ela for bem falada, a gente tiver casos bons, todo mundo cresce. O que eu falo? Não pode vir um cara para cá picareta, começar a fazer cirurgia e aí mandar o técnico de enfermagem fazer os pontos, né? Começar a avacalhar mesmo com o mercado, né? Ou propaganda enganosa. Propaganda enganosa, fazer coisa que a gente sabe que não dá certo, prometer algo que ele não vai cumprir. Agora, eu sempre falo pro pessoal que chegou mais novo, trabalhar direitinho, né? A gente tem que se dar bem entre os cirurgiões, é importante isso. Tem paciente para todo mundo. E se todo mundo operar bem, melhor. Né? Cascavel cresce, a cirurgia plástica Cascavel cresce. Então, eu mesmo dei uma aula de mastopexia com alça muscular, mostrei todos os pulos do gato que o pessoal fala. São 3 principais ali. Acho que não precisa ficar escondendo isso, né? Quanto mais a gente for generoso, né, mais Deus vai dar pra gente. Isso é muito legal. E aí eu quero te perguntar, qual que é o teu propósito como cirurgião plástico? A gente já percebe aqui, né, em vários momentos, essa tua postura de valores pessoais dentro do lado profissional. O que você acredita que vai fazer impacto e você coloca isso como foco no teu dia a dia, doutor? Então, meu propósito é melhorar a autoestima, né? Mas depois, assim, que eu me aproximei mais de Deus, eu vejo que às vezes a gente, mesmo atingindo a beleza do corpo, às vezes a gente não atinge a beleza da alma. Então, às vezes no consultório, quando eu tenho abertura, e eu também falo um pouquinho de Deus para a paciente, dessa busca que ela tem que ter no caminho ali, né? A busca por Jesus, né? Porque hoje, devido a essa pluralidade, né, que fala, vários caminhos, né, que falam que leva a Deus, mas na verdade o único caminho, né, é Jesus, né? Então essa busca pelo corpo, às vezes desenfreada, assim, eu notei que não é o caminho para a felicidade, sabe? Você tem que buscar também essa espiritualidade. E buscar a espiritualidade é só através de Jesus e de Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É o caminho, só tem um caminho, né? Então, às vezes as pessoas estão meio perdidas nisso, né? Buscando a Deus de outras formas. Então, eu tive esse entendimento. Eu acho que a gente tem que, como cirurgião, além de tratar o corpo,
melhorar a autoestima, a gente tem que tentar orientar a paciente na busca dessa melhora do espírito e da alma. Por quê? Eu achava antes que só operando ela ia melhorar a autoestima, mas não. Às vezes a pessoa está perfeita e a autoestima dela está baixa. Porque tem que tratar a alma, tem que tratar o espírito. Então a gente tem que ver dessa forma, assim, né? Então eu tive esse entendimento, sabe? Que tem que ser um tratamento global. Às vezes tem que ir para o psiquiatra, às vezes tem que ir para o psicólogo, às vezes tem que ir para a igreja, tem que conversar com o pastor, com o padre, mas tem que ter essa busca, né? Se ler a Bíblia, é fundamental ler a Bíblia, ter esse entendimento, né? Então, eu acho que a busca pela cirurgia plástica, quando você está bem com a sua alma e com o espírito, você vai se completar. Mas tem que pensar nisso, sabe? Porque tem muitos cirurgiões plásticos que eles estão em depressão. A gente não fala isso, porque ele faz tudo, o paciente está perfeita e ela volta reclamando. Volta que não está feliz. Porque às vezes o problema não é na cirurgia, não é no corpo, é na alma. Né? Então a gente tem que ter esse entendimento. Até para a gente ficar tranquilo também. Né? E às vezes não cabe a gente tratar essa parte, mas encaminhar. E ter essa sensibilidade na paciente e falar assim, olha, ela precisa de ajuda. Né? Agora, isso é delicado falar no consultório. Você vai falar, nossa, doutor, acho que eu sou doida, que eu sou maluca. Não, não é isso. Mas eu acho que o cirurgião que se preocupa com isso, ele é mais sensível a essa parte. Ele é mais preocupado com a paciente. Ele quer ver o bem-estar da paciente, tanto físico quanto espiritual. E aí o doutor está trazendo uma fala que até pouco tempo atrás era muito incomum ouvir um médico, né, falando abertamente assim de questões de fé, né, de espiritualidade. Como é que os demais colegas reagem a essa tua fala? Porque não é muito comum ainda, né, doutor? As pessoas têm estado mais abertas a falar sobre a espiritualidade, mas ainda tem resistência. Então, o que acontece? Eu até 2019, eu só trabalhava muito, né? Esperava até domingo, às vezes. E aí eu tinha conquistado tudo que eu almejava e eu não estava feliz, né? E eu me converti para a igreja evangélica, tudo. E a gente começa a se espelhar em algumas pessoas, né? E a gente começa lá, eles começam a falar muito sobre equilíbrio entre a tua vida profissional, pessoal, familiar, né? Então eu consegui ser mais feliz buscando esse equilíbrio. E o que me ajuda muito, assim, no dia a dia, na pressão do dia a dia, na cobrança, é ouvir louvor. Então eu chego no hospital, já estou me trocando ali com louvor. Então eu não me preocupo muito, assim. Eu me preocupo mais com o meu caráter, que o caráter é o quê? É o que Deus pensa de você. A reputação é o que as pessoas pensam de você. A reputação é importante, você cuidar é importante, mas você não manda no pensamento dos outros. Então eu não me importo muito assim, hoje às vezes quando você fala de Deus, de Jesus, o pessoal acha que você é fanático. Eu não me importo com essa fala, não me importo, porque o meu caráter está aprovado em Deus. Eu não estou preocupado muito com a minha reputação, porque eu não mando no que os outros vão achar de mim, né? O importa é que eu estou fazendo as coisas direitinho, né? Então eu ouço louvor. Eu entro no centro cirúrgico ouvindo louvor alto, às vezes. A minha sala de cirurgia é com louvor, né? A gente ora, às vezes, com a paciente ali antes da cirurgia. Eu oro em casa, me ajoelho antes da cirurgia, né? Então, isso me dá força, me tira o medo, controla a minha ansiedade, né? Eu fico mais forte. Eu falo, coloco a armadura de Deus e vou para a cirurgia. Isso é muito legal. E aí eu quero saber como é a reação da paciente agora, tá? Quando você começa a alinhar essas expectativas, falando desse lado emocional, de onde vocês podem chegar na cirurgia, como é que elas reagem? Dizendo, olha, não vai ser o corpo da Barbie que você tá pensando, porque a Barbie não é real. Como é que você lida com isso? Geralmente é bom, assim, porque eu fico uns 15 minutos falando sobre expectativa. Tudo que é falado antes não custa caro, né? Então, você explicar certinho, se a paciente é bem centrada, ela vai entender. Agora, aquela paciente que ela busca uma coisa que só Deus consegue, que os homens não conseguem, geralmente ela vai para outro cirurgião,
Porque ela já me conhece, sabe como eu sou. Eu não vou arriscar, eu vou prezar pela segurança, eu prefiro fazer um pequeno retoque do que arriscar na cirurgia, né? Eu não vou fazer algo que eu não concordo esteticamente. Então, esse posicionamento da rede social já afasta essa paciente que ela quer uma coisa muito, muito acima, sabe? Né? A gente... às vezes o arroz com feijão bem feito é melhor do que você arriscar. Por quê? O resultado excelente e o erro, eles andam muito perto, né? Uhum. Então, por exemplo, o piloto de avião, ele faz todo checa tudo antes, né? A cirurgia plástica tem muito a ver com a aviação, né? Você tem que checar tudo e às vezes você não vai arriscar. Por que eu vou voar naquela altitude se lá tem mais perigo? Não. Vou voar um pouquinho mais baixo, né? Vou com mais segurança. Então, geralmente, a paciente que ela me conhece, já sabe como eu sou, ela me procura já sabendo que eu não vou arriscar, que eu vou prezar pela segurança, pela saúde. Geralmente, ela vem com mais medo, porque ela já tem filhos, ela não quer morrer na cirurgia, né? E geralmente, ela entende, assim, aqui a gente vai precisar de algum retoquinho, alguma coisa. Mas hoje, o nosso índice de retoque está baixíssimo. Está uns 2%, né? Resultados cada vez melhores. Agora, essa expectativa que aumentou muito. Os pacientes estão com uma expectativa muito alta, né? Com resultados bons e com expectativa muito alta. Então, isso tem que ser adequado. Retoque não é erro. Eu queria que você falasse sobre isso, porque tem essa confusão, né? Eu não gosto muito da palavra retoque, assim. Eu falo cirurgia complementar, né? Mas, às vezes, pequenos ajustes, né? Por exemplo, às vezes na cirurgia você está lá lipando, incha uma região. Você não consegue ver uma diferencinha que ficou ali na hora, porque inchou. Na hora inchou, né? Então, às vezes, depois fica uma regiãozinha um pouquinho mais elevada que a outra, você precisa ajustar, né? Então, isso faz parte, assim, né? Nenhum cirurgião promete que uma cirurgia só vai corrigir tudo. Então, às vezes fica pequenas orelhinhas, tipo no cantinho da abdominoplastia, você precisa corrigir. Às vezes uma cicatriz que alargou, não depende de você, depende da cicatrização, ou fez um queloide, depende da paciente. Então, a gente está, depois da mastopexia com alça, pontos de Baruch na abdominoplastia, o índice de retoque é baixíssimo. Mas ainda tem, né? Porque a gente opera bastante. Mas eu sempre falo, qual que é o grande desafio? Quando você olha e fala assim, aqui realmente ficou uma orelhinha, paciente veio eu também, ok. Agora, o problema é quando está perfeita a cirurgia. E a pessoa ainda quer alguma coisa. Porque daí o mexer vai piorar. Né? E isso é o grande desafio. Quando está ótima a cirurgia, excelente, e a paciente não gostou. Isso é um grande desafio. Às vezes, muitas vezes, o problema é outro. Até onde é responsabilidade do cirurgião e como é que é equilíbrio, porque tem a responsabilidade da paciente no pré- e pós-operatório, por exemplo? Então... Essa linha é muito complexa. Eu já tive paciente que com 2 dias de prótese de mama pulou do barco, foi no alagado. Eu já tive paciente que entrou na piscina, já tive de tudo, assim, né? Andou de moto, né? Então, esse cuidado pós-operatório... Você tá falando, desculpa, não aguentei. Não faça isso, fique de repouso. Vou só dar um mergulho aqui, depois a gente conversa. Ontem mesmo, um amigo meu me mandou uma foto, não é paciente minha, com os drenos da abdominoplastia, tava numa pizzaria aqui pegando uma pizza. Meu Deus! Tem que ter esse cuidado, né? Eu falo, né? 50-50. 50% é a tua cirurgia e 50% é o teu cuidado. Principalmente da cicatrização, né? Se comer um alimento inflamatório, se esforçar, vai abrir algum ponto, a cicatriz vai alargar, né? Se fazer esforço, pode deslocar a prótese pode fazer seroma, pode encapsular. Então, esse cuidado o paciente tem que ter, né? Essa responsabilidade também é dela. Quanto tempo de pós-operatório em geral para ela ter noção do resultado efetivo da cirurgia? Geralmente entre 6 meses a 1 ano, sim. Já tem um resultado da cirurgia. Mas não é esse tempo todo que ela precisa se cuidar tanto igual nos primeiros dias. Principalmente nas primeiras 2 semanas, né? As 2 primeiras semanas são fundamentais no cuidado, assim, para a cicatrização. O que você destacaria como ética médica que todo profissional dessa área deveria ter? Logicamente, durante a entrevista você já deu várias pistas aí, doutor. Mas eu gostaria que você falasse até para inspirar, né, os profissionais que também estão nos assistindo. Eu acho que tem que ser verdadeiro,
né? Não prometer algo que você não consegue cumprir, não indicar a cirurgia por dinheiro, né? Não falar mal do outro colega, porque às vezes a gente vê assim, a paciente já vem falando mal de um outro colega, eu sempre falo, eu não estava na cirurgia, eu não sei como é que estava a sua cirurgia, eu não sei quão difícil era o seu caso, né? Então é muito fácil ser engenheiro de obra pronta, você meter pau no outro colega, né? Eu nunca faço isso, nunca, né? A gente está numa fase de operar bastante paciente de outro cirurgião, principalmente na mastopexia, mas agora eu até pergunto quem operou por causa da técnica, eu quero saber, mas em nenhum momento eu faço algum comentário negativo, porque pode acontecer comigo também, né? A gente pode também ter retox, pode ter algum caso mal sucedido, né? Todo mundo pode ter isso, né? Então, eu acho que falar mal de um outro colega é muito chato. Você está quebrando uma ética ali que para você sentir superior, você não precisa fazer isso. Você tem que mostrar o teu trabalho, como você vai corrigir aquilo, não precisa falar mal do outro, né? Então, não precisa crescer em cima do outro, né? Isso porque mesmo. um dia vai acontecer com você. Lei da semeadura, né? O que você está semeando aqui, você vai plantar um dia. Pode até demorar um pouquinho ou não, né? Exatamente. Para finalizar, eu queria que você falasse de algo que foi a sua maior superação na carreira. Essa é difícil, hein? Tem que tirar do fundo do baú agora. O que você considera que foi uma grande superação pessoal? Eu acho trabalhar com o meu perfeccionismo. Né? Difícil, né? Porque a gente se cobra, né? E cuidadamente, acho. Por quê? A gente tenta fazer tudo direitinho, né? É perfeccionista. Tenta fazer o melhor possível. E às vezes a pessoa não gosta. E aí você tem que trabalhar com o teu perfeccionismo. Falar, nossa, será que eu sou ruim? Né? Você já se perguntou isso alguma vez, assim? Já deu esse friozinho? Ah, sim, porque às vezes você faz tudo e a pessoa não gosta, né? Mas isso é muito raro. 98% das pacientes são contentes, são felizes, né? E aí hoje, através dessa busca interior, com Deus, oração, leitura, vem um discernimento do Espírito para mim, né? Que para mim descansar, fazer o meu melhor, entregar o meu melhor, ser justo, né? Fazer as coisas direitinho, de forma ética. E às vezes a pessoa pode ser que ela não goste, né? Porque às vezes o problema pode ser outro, né? Um problema psicológico e não no corpo, né? Se a gente, como eu também, antes eu ficava um pouco assim, chateado quando tinha retoque, mas eu vi também que às vezes não depende só de mim, a gente capricha, mas às vezes algum inchaço na hora da cirurgia pode dar alguma diferencinha, né? Graças a Deus a gente tem pequenos retoques hoje, né? E eu consegui trabalhar esse meu perfeccionismo, estou trabalhando ainda. O grande desafio é cuidar da mente também, né? Para a gente não... essa autocobrança, né? Eu acho que todo mundo tem. O profissional que ele quer ser um profissional que entregue o melhor para o paciente, a gente acaba se cobrando. Só que a gente tem que ficar vigilante para a gente não ficar doente, né? A gente não pode se comparar com Deus, né? É verdade. Né? E uma coisa que fala na Bíblia é que perfeição não existe, né? Na forma humana, né? Existe uma melhora, existe uma evolução, né? Então a paciente ela tem que entender que ela vai ter uma melhora. Ela não pode buscar uma perfeição. E eu também preciso entender isso, que eu não entendi, né? Então, se adequar isso tanto da paciente quanto comigo, é sucesso, né? A gente consegue ter uma vida longa na profissão. Agora, se você, como profissional, como cirurgião plástico, buscar perfeição, não aceitar um retoque, não aceitar uma reclamação da paciente, você acaba ficando doente, né? Então, esse é o grande desafio. Eu acho que é a batalha da mente. Essa batalha da mente aí que faz a gente bloquear, às vezes, e se chatear ou não querer ir para frente, né? Não é fácil, Jéssica. Às vezes a gente tem altos e baixos, tem semanas que você está meio estressado, tem semanas que você está mais tranquilo, mas você tem que cuidar para você não ficar doente aqui, ó, na parte mental. Por isso que eu corro, jogo tênis, faço minha oração de manhã, leio a Bíblia, tento ficar com a minha família, final de semana descansar. Isso é fundamental, esse equilíbrio, né? Então, é basicamente isso. Eu acho que
esse perfeccionismo. A gente tem que lidar com isso, porque senão nos tira a nossa paz. Em todos os setores da nossa vida. E a gente se critica sempre, podem ter muitos resultados positivos, mas aquele que teve algum detalhezinho é aquele que a nossa mente aluga, né? Pra ficar se preocupando. Faz sentido mesmo. Exatamente. Tava falando com um amigo meu que era juiz do trabalho, e ele falou exatamente isso essa semana. Você faz 60 audiências, e uma lá deu alguma coisinha diferente, você só fica pensando naquela. Né? É igual a gente, faz 200 cirurgias no ano. Aquela paciente que ficou ali, que não ficou tão satisfeita, você fica pensando. E às vezes tá boa a cirurgia, você fica pensando, o que eu posso fazer para melhorar? E às vezes não é a cirurgia que vai deixar ela satisfeita, é outra coisa. Né? Então a gente também tem que descansar, falar, olha, eu fiz o meu melhor, esse é o seu resultado. Né? A gente, tecnicamente, a gente não consegue melhorar mais. Se a gente for mexer, a gente vai até prejudicar você, pode ser que piore do que tá, né? Então, a gente não pode se comparar a Deus. A gente é humano, né? Então, tem as nossas limitações também. Mas também isso não pode gerar uma acomodação. Ah, vou ficar aqui porque... não, você tem que buscar melhorar também, né? Em todos os aspectos. Mas é um grande desafio. Toda profissão tem, né? Acho que sim. O grande desafio da cirurgia plástica, a gente não pode errar. Né? E às vezes tem situações que surgem ali na cirurgia que você não tem como abrir o livro na hora. Você tem que resolver na hora. Né? Diferente da clínica, que às vezes você vai para casa, estuda o caso do paciente. O cirurgião tem que ser assertivo na hora. E aí a experiência faz toda a diferença, né, doutor? Isso, o tempo de voo conta. Muito bem, fiquei muito feliz que você aceitou mais uma vez nosso convite. Eu vou colocar de novo, editor, bota aí pra gente esse antes e depois que a gente começou aí o papo, pra dizer que, doutor, com certeza você é uma grande inspiração pra quem tá assistindo, pros profissionais que querem seguir carreira na cirurgia, mas eu acho que você é uma grande inspiração como pessoa, né? Você divide o que você sabe, você quer que as pessoas também melhorem junto contigo, e isso conta com as pessoas que trabalham contigo, com as pacientes que passam pelas tuas mãos. Então, parabéns de verdade por tudo que você faz aí no seu dia a dia. Eu tento mostrar que eu sou de verdade, que eu tenho medos, tenho ansiedade, que tem cirurgia que eu fico mais preocupado, né? Tento dividir isso, assim, que eu não sou aquele cirurgião frio que não está preocupado. Eu sou eu choro, né? Eu sofro com a paciente. Eu tento entender o que ela está passando. Eu acho que eu tenho uma boa capacidade de empatia, assim, de me colocar no lugar, de compaixão, generosidade. Eu acho que a gente tem que ter isso, né? Porque... E as pessoas notam isso. Elas falam assim, você não está buscando só dinheiro. Você quer um bom resultado. O dinheiro é consequência do teu trabalho, né? Então, a gente não pode colocar pilha na paciente. O que aconteceu essa semana? Uma paciente foi lá consultar e ela falou que foi em outro cirurgião e ele começou a falar assim, vamos fazer lipo aqui, colocar gordura aqui, fazer isso. E ela saiu de lá, me falou que saiu desesperada. Falou, nossa, mas eu achava que eu estava super bem. Então, isso vocês não vão ver eu no consultório. Eu vou na queixa de vocês. O máximo, por exemplo, a paciente quer limpar as costas. Eu falo, acho que vale a pena você limpar o braço, que é a mesma unidade, né, para ficar mais harmônico. Mas eu nunca vou indicar uma cirurgia ou fazer uma sugestão. Às vezes a pessoa brinca, ela vai lá colocar prótese, ela tem o nariz um pouquinho grande. Mas eu falo, vamos fazer o teu nariz também? Né? Então vocês não vão ver isso. Né? A gente não pode piorar a parte mental da paciente sugerindo fazer cirurgia plástica, como se fosse ir num restaurante e falar assim, eu quero sobremesa tal, prato principal tal. Cirurgia plástica e medicina não é isso, né? Não é isso. Primeiro é a ética, primeiro o caráter, né? E saber que também tem risco, né? A cirurgia tem risco. Então, a gente tem que se posicionar como um médico sério, ético, né? Que busca o bem-estar do paciente. Muito bem. Doutor, você topa vir tomar outro café aqui outro dia? Fechado? O café com água com gás. Muito obrigada mais uma vez. Para você que está nos acompanhando, corre lá no perfil do Dr. Diego, tá aqui na tela para você. Vai lá para conhecer mais dos casos. A gente selecionou um dos para mostrar aqui para você. Tenho certeza que você vai aprender muito naquele perfil. Eu te espero na próxima entrevista aqui do LikeCast. Até mais!